Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Da mercearia até o hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva. Portanto, hashtag Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. Oito horas 24 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram, você confere, daqui a pouco este programa vai estar editado em podcast, logo mais reprise na Plena TV e pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM no aplicativo exclusivo da Folha também, vai lá, baixa o aplicativo e acompanhe toda a nossa programação. E volta, o Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Tem um alerta hoje, antes só da gente voltar aqui com a nossa entrevista, tem um alerta hoje divulgado pela Defesa Civil, pelo Instituto Nacional de Meteorologia, de queda brusca de temperatura a partir da noite, principalmente no sul do país, mas também aqui na região sudeste, aqui para Campos também tem queda de temperatura a partir de hoje, comunicado aí pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Previsão para Campos hoje é de tempo nublado a parcialmente nublado. O sol aparece agora acanhadamente aqui pela área central, com 24 graus. Neste programa de hoje, estamos conversando com o Rodrigo Monteiro, professor e vice-diretor da UF Campos. Já falamos aqui da inauguração do novo prédio, as eleições internas que vão ocorrer agora em junho, também daquele processo que uma indignação dentro e fora da UF, que foi aquela pichação, né? E agora a gente volta para encerrar esse programa de hoje até mais cedo, um pouco por conta da agenda do professor, para falar sobre eleições 2026 e uma projeção aí do professor, o olhar dele sobre alguns números e sobre esse cenário político que já começa a se desenhar e vai ganhando aí alguns novos contornos com o passar do tempo. Essa semana, então, contornos bem acentuados foram pintados aí nessa tela, vamos dizer assim. Na capa de hoje do jornal Folha da Manhã, Bolsonaro apoia Bacelar, mas Paes cresce a governador. É também destaque aí do jornal, e lá no ponto final tem todos os detalhes aí dessas conversas. Deixa eu pedir a você, meu caro Luiz, então, para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí com mais esse tema, e também vem trazendo aí mais uma pesquisa do Instituto Paraná. Por favor, Luiz. Tava aqui engraçado, parece que estava recebendo, estamos falando de UF, né? Recebi duas chamadas de vídeo, uma referência da UF, que o professor Arthur Sofiati. Ele está na Amazônia, fatalmente
A gente é amigo há muito tempo, né? A gente tem quando um viaja para um lugar muito legal, os dois gostam de história, né? E aí um liga para o outro, manda imagem para o outro. Só que eu falei, agora eu não posso, que eu estou ao vivo. Mas um abraço aí a Sofiati, né? Boa viagem lá, está realizando um sonho lá na Amazônia, né? Uma eco-historiadora, acho que é um lugar melhor para ir, né? Enfim, Rodrigo, eu vou começar, Nogueira, você deu realmente a pesquisa mais recente, é a Paraná divulgada ontem, né? Feito no estado do Rio de Janeiro, mas eu vou começar de cima para baixo, vou começar a eleição presidencial. A pesquisa mais recente que a gente tem é a Atlas Intel, ela já é do mês passado, no final do mês passado, né? Coloca da intenção de voto aprovação de governo. 50,1 desaprova o governo Lula, 46,1 aprova. Parece ruim, mas oscilação na série, oscilação para baixo da desaprovação e oscilação para cima da aprovação. E intenção de voto, ele com Bolsonaro com Lula. Bolsonaro a gente sabe que não pode ser candidato, é inelegível em 2 processos no Tribunal Superior Eleitoral, é réu, golpe de Estado, no Supremo Tribunal Federal, com razoáveis indicações de que vai ser condenado, né? Mas Bolsonaro, os dois pudessem concorrer. 45,1 Bolsonaro, 44,2 Lula. Aí o adversário, Tarcísio Freitas, em governador de São Paulo. Lula, 42,8, Tarcísio, 34,3. E Michele, que foi testada pela primeira vez pela Atlas Intel como possível candidata. Lula, 43,3, Michele, 31,3. Pesquisa em retrato de momento, né? Por óbvio. Mas como é que você vê, há 1 ano e 4 meses da eleição, esse momento do governo Lula e da oposição, Rodrigo? Caso, assim, a perspectiva da eleição presidencial, eu acho que a gente tem, no governo federal atual, questões que têm contribuído para um desgaste, né? Uma delas é a questão da alta inflacionária dos alimentos. Embora maio agora tenha dado uma recuada, ainda é uma questão, de fato, implica dia a dia do brasileiro. Isso é uma questão relevante para o cenário eleitoral. O do café, por exemplo, né, que chegou a um nível de virar piada nas redes sociais. Meio quilo de café é R$40 por aí. Café comum, nem falando do gourmet. Tá próximo a isso, né? 250 gramas. Mas, enfim, a questão da alta inflacionária, acho que a questão umas questões de falhas de comunicação do governo federal acabam impactando negativamente a avaliação, acabam impactando negativamente a imagem do governo e do próprio presidente. Outra imagem recente é a questão do IOF, né, que tem sido explorada, que tem sido colocada, e é também fruto de uma decisão mal conduzida no ponto de vista da comunicação, assim como o CPMF, né? E é claro que vai haver uma exploração muito grande dos grupos de oposição em relação a pontos centrais, que são pontos comuns a todos, que incomodam a todos nós, que é a questão, por exemplo, do INSS. Esse é uma aberração, isso é uma aberração. Isso acontece no país desde 2016, né? Recentemente foi se descobrir que isso já vinha desde 2016, com o agravamento do volume de repasses, né, indevidos em 2023, mas, por outro lado, a apuração está sendo feita agora, e só agora. Então, a disputa, na verdade, das chamadas narrativas vai um pouco compor, no âmbito federal, esse cenário que indica para mais uma polarização, né? A chamada polarização entre discutido até se ela é o termo mais apropriado, porque você tem, de um lado, como foi o de Bolsonaro, com pretensões de extrema-direita, com todas as atrocidades que fez, de não colocar, de não defender o uso da máscara, dificultar a vacina, enfim, e com um governo
e está ali com a centro-esquerda, né? Então, a gente chama de polarização, mas não são polos exatamente que a gente está falando. A gente está falando de um governo radical de esquerda. Está falando de um governo que fica no centro-esquerda, né? Um governo que foi de extrema-direita, como é o Bolsonaro. Mas, assim, tratando como está sendo tratada essa ideia de polarização, acho que ela vai se repetir. Acho que a gente não vai ter ainda, nesse momento, um terceiro nome, uma terceira alternativa que seja viável do ponto de vista eleitoral. Mas, a gente está falando disso no primeiro bloco, essa polarização, né? Essa tensão entre extremos na sociedade, ela, de fato, acontece, ela está vivendo isso. Mas acho que, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do governo federal atual, a gente tem alguns embaraços, né? E a outra questão, deixa eu falar com muito cuidado ela, mas é como tem sido explorada a atuação da primeira-dama, a Janja. Né? Como que isso acaba também sendo explorado, por um lado, e pelo outro, do ponto de vista do desgaste ou do ponto de vista da construção da imagem. Acho que são disputas que estão traduzidas nos números, que você é especialista, né, Luiz, nessa questão dos números, mas o que está fundamentando esses números? Eu acho que tem um desgaste grande do governo na comunicação. Não acredito que a mudança na comunicação do governo tenha sido efetiva, que tenha sido diagnosticada uma comunicação mais robusta, mais eficaz do ponto de vista das redes sociais. Acho que não funcionou. E os desgastes que ocorreram e que vão ocorrer ainda, que a gente não sabe quais são, vão ser decisivos. E como que o governo vai lidar com esses desgastes, né? Uma é a questão da economia, você tem a questão do EF, a questão do PIX, né? O uso, né? A mal comunicação com relação às medidas de controle do PIX, que vão afetar muito o desempenho eleitoral, o desempenho da avaliação do governo, né? Ou seja, são questões que estão no âmbito qualitativo e refletem nesses números. Está pegando, como que o governo vai lidar com uma base, como é a base do Centrão, né, organizada. Teve ontem uma cena no Senado Federal que é digna de repúdio, de absoluta misoginia. E alguns jornalistas estão dizendo, né, a leitura que eu estava vendo agora há pouco, do Bernardo Franco no Globo, dizendo que houve uma não atuação dos representantes da aliança da base governista. Mas o presidente Lula liga para a Marina no mesmo dia, conversa com ela, enfim, tem um acolhimento. Posso só fazer um... Claro. Wagner, que é o líder do Senado, que deveria tomar posição, pediu desculpa, mas ele não estava presente. Ele saiu antes do episódio. Só para deixar claro. Jacques Wagner, ele não estava presente. Pois é, ele passa, né? Ele passa por ali, não se coloca. Então é isso, a gente tem outro desafio também, é esse engessamento com relação ao orçamento federal. Porque o Centrão se apropria desse orçamento, conta de uma medida que já vinha adotada no governo anterior, e engessa. Parte dos problemas que a gente tem enfrentado tem relação com o parlamento e a ação com relação ao orçamento. Mas é isso, a gente tem desgastes, talvez um pouco tempo vai digerindo isso, não vai aparecer, mas um pouco a forma como lidou no começo com relação ao INSS. Uma atuação ainda demorada, calculada com relação a como é que vai fazer com o PDT, ou seja, como é que foi ali ainda segurando o loop, né? Enfim, o momento para o governo federal, para o governo do presidente Lula, é delicado do ponto de vista político, por questões que, embora você tenha tido um êxito no emprego formal, o emprego formal hoje tem uma taxa muito boa, muito significativa, muito robusta, desemprego em 6,7%, 6,6%, é uma taxa bem positiva, mas você tem outros desgastes que são pontuais, mas que vão gerando um enfraquecimento do tecido eleitoral do presidente Lula, que já não estava lá. Apesar de ter vencido a eleição, venceu pouca margem, né? E uma extrema-direita ainda muito organizada, atenta a esses desvios. E é isso, acho que você coloca também um texto, como é que vai ser, quem vai ser esse candidato da extrema-direita
vai ser. Não me parece que o governador de São Paulo seja nome viável, ungido pelo Bolsonaro, pelo Bolsonaro. Parece que ele tem sido não tem sido bem visto pelo Bolsonaro, mas eles vão ter que, de fato, colocar algum nome na conversa. Aí vai ser disputa também nesse campo, né? E sair da extrema-direita no âmbito nacional vai colocar como alternativa, né? Mas, enfim, acho que tem que pensar também no que está sedimentando essa baixa avaliação do governo. São erros mesmo, no sentido da comunicação, no sentido desse descuido com o caso do Pix. O Pix é um instrumento hoje que está no cotidiano. As pessoas têm Pix assim, de uma forma, coisas mais democráticas que existem. Eles lidam com o Pix, desde o trabalhador mais informal, mais precarizado, ao empresário. Todo mundo passa muita transação pelo Pix. Eu lembro que trabalhadoras de obras, da construção civil, que faz trabalho nas nossas casas, recebe pelo Pix. A pessoa ficou com medo. Não foi um desgaste, do ponto de vista eleitoral, de um tecido eleitoral que, a princípio, principalmente dos governos do PT, muito grande, assim. Comunicação mal feita, um momento mal feito, né? Uma ação do Pix e o uso que a extrema-direita, através de alguns de seus nomes nas redes sociais, fez trabalhando na desconstrução dessas medidas. Então, eu acho que os desafios são muito grandes. A gente tem um cenário internacional ruim, né? Trump desarticulando acordos comerciais, e que, evidentemente, vão impactar em desafios para dentro do país, né? Enfim, o cenário ainda está muito... Está claro que vai haver uma nova polarização, parece que vai haver uma nova polarização. Indica isso. As pesquisas estão indicando isso, como você colocou, pesquisa é um retrato, é uma foto do momento, mas acho que o caminho um pouco é esse aí que está sendo traçado, né? E outro ponto, assim, é que, de fato, essa é uma característica do governo, Lula, talvez dele, de não trabalhar na construção de um sucessor. A coisa fica muito ali presa, a imagem dele, a figura dele, ele não consegue colocar um sucessor à sua saída. Esse ponto se parece um pouco com outras lideranças políticas que a gente já viveu, inclusive no estado do Rio, como Brizola. Brizola não conseguia pensar um sucessor à sua altura, construir um sucessor viável, né? Mas, do ponto de vista da extrema-direita, assim, acho que esses apelos que são feitos, o uso das redes sociais, o uso das fake news, o uso de uma desconstrução grave, inclusive do campo educacional, do campo da ciência, né? Como foi no caso das vacinas, acho que esse ganhou um terreno fértil e a gente conseguiu diminuir um pouco, por exemplo, né, da vacina, conseguiu aumentar a vacinação, mas não de forma suficiente ainda. A cobertura vacinal da gripe tem 30% ainda na cidade do Rio. Saiu ontem esse dado, tinha que estar em 90%. Então houve um desgaste, né? Quer dizer, houve adesão a essas bandeiras, isso que eu estou querendo dizer. Uma adesão a essas bandeiras do extrema-direita, que são danosas mesmo. São muito danosas ao convívio social, à democracia, à saúde pública. Né? Não, sem sombra de dúvida, a cultura brasileira da vacinação desde o Oswaldo Cruz talvez seja um dos maiores danos feitos pelo governo Bolsonaro durante muito tempo, né? E dano mesmo, dano físico, né? Mas, Rodrigo, são 8h42, vou fazer a última pergunta para poder te liberar. Temos a particularidade, acho que desde Garotinho e Rosinha foram governadores, ali entre os anos 90 e início dos anos 2000, um sucedendo o outro, Rosinha eleita no primeiro turno, Garotinho elegeu Rosinha no primeiro turno e quase fez o segundo turno com Lula, passou Ciro pouco no Passa Serra. A gente não tinha players de campos na política fluminense. Essa eleição tudo indica que vamos ter, né? Rodrigo Bacelar, o Globo noticiou ontem, conseguiu o apoio de Bolsonaro, né? E conseguiu antes, como eu e a Folha adiantamos, 10 dias antes, conseguiu tirar Thiago Pampulha do cargo de vice, botar para o Tribunal de Contas,
Castro vai ter que renunciar até 4 de abril para disputar o mandato, e Rodrigo assume, quer dizer, concorre no cargo. A gente sabe, através de Pezão em 2014 e o próprio Castro em 2022, o quanto concorrer no cargo ajuda, né? Ajuda. Castro foi eleito em turno único, né? E Pezão derrotou dois lideranças populares evangélicos, o próprio Garotinho e Crivella. Enfim, como é que você vê esse cenário estadual para governador, senador Flávio Bolsonaro, líder das pesquisas, para governador Eduardo Paes, prefeito do Rio, líder nas pesquisas, Vladimir, filho de Garotinho Rosinha, pode ser vice de Eduardo Paes? Como é que você vê essa conexão Campos-Rio aí para 2026? Olha, Luiz, eu acho que a gente tem, assim, está se desenhando novamente o protagonismo de Campos na disputa, né? Seja pelo Rodrigo Bacelar, que vai assumir o governo do Estado no começo do próximo ano, seja pelo Vladimir, né? Que está sendo cotado, né, para vice ou de Washington Reis e Eduardo Paes. Eu fico pensando assim, a gente é de uma época, de uma geração que o político precisava deixar uma marca para tentar a sua reeleição. A gente viu isso também um pouco sendo atropelado. A eleição do Witzel, de onde vem o Witzel, né? É aquele fenômeno que acontece no último momento. Até hoje, a gente tenta entender melhor o que aconteceu ali, mas é alguém que vem por fora, com pouco tempo de televisão, mas bombardeio de redes sociais. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu não tenho assim. Do ponto de vista da articulação política, eu não tenho dúvida que o Rodrigo Bacelar vai fazer a sua articulação com prefeitos, com deputados estaduais, com deputados federais também, para ampliar a sua base de apoio no Estado. Mas eu fico pensando como que isso vai se dar num governo de menos de um ano, na prática, contra um opositor que é marcado uma reeleição muito bem sucedida na cidade do Rio, na região, na capital do Estado, com ações, assim. Qual é o perfil do Eduardo Paes na mídia? Ele é um perfil que comunica muito bem nas mídias sociais. O perfil dele no Instagram é um dos perfis mais visitados, o desempenho dele é um desempenho que podia ser adotado pelo governo federal, por exemplo, no caso do Lula, mas é um pouco da personalidade, um pouco do treinamento, tem um desempenho muito bom nas redes sociais. O Eduardo Paes fala com desenvoltura, enfim, é uma persona, ele criou uma persona nas redes. Você me perdoa, Rodrigo? Vladimir nas redes sociais? Também, é outro fenômeno. Alguém que consegue comunicar facilmente com rede social, com a desenvoltura que tem os dois. Mas no caso do Paes, assim, a reeleição dele é marcada por eu estava falando isso no bastidor com o Cláudio, por um investimento muito forte, conclusão de obra, a gente falou disso no primeiro bloco, né, do BRT. O BRT, de fato, ele transformou a mobilidade urbana no Rio de Janeiro. Você hoje chega na rodoviária Novo Rio, você tem um sistema de transporte que te conecta a qualquer lugar da cidade, na porta dela, com dignidade, tem lotação, tem, mas não é o que era antes. A gente chegou com atraso que São Paulo tem no Tietê. E o Paes capitalizou isso muito bem para a reeleição dele. Eu estou falando das marcas, né? Por bem ou por mal, pega o Sérgio Cabral, a reeleição do Sérgio Cabral, garantida pelas UPAs, pelas UPPs, consegue fazer um sucessor como o Pezão. César Maia, no Rio de Janeiro, anos 90, com Cidade, projetos que vão reurbanizar bairros inteiros do Rio de Janeiro. São ações. Oi? Paulo Conde, Elégio Conde, que era alguém muito ruim de mídia, mas tinha um trabalho mostrado. O próprio governo Lula, governo 1, Lula 1, Lula 2, o PAC, reúne, são marcas que os governos vão deixando e vão se capitalizando para a reeleição, ou para outros seus aliados. Né? Eu não sei o tempo, o timing que o Bacelar vai ter para deixar uma marca nesses meses. Acho que ele vai ter que atuar muito na articulação. Ele vai precisar atuar muito na articulação. Vai precisar mostrar serviço e num estado no qual a grande questão na região metropolitana, acho que não tanto no norte, mas na região metropolitana é a questão da segurança pública. Como que o governo do estado vai enfrentar no governo dele, qual vai ser a marca dele na questão da segurança pública. O Paes tem dado uma guinada no discurso,
Acho que isso é importante também ressaltar com relação à segurança pública, ele ter tido discursos de mais enfrentamento, de mais rigor, de uma postura mais próxima, não chega a ser a postura da direita, da extrema-direita, mas uma postura mais próxima ao campo da direita. Me parece que é um caminho aí talvez de um punitivismo, de um populismo penal, né? Essa adesão, né, de um populismo aumentando penas, trabalhando com a ideia do punitivismo sem fundamento concreto, efetivo nas políticas de segurança pública, tem que os índices caiam, né? Mas me parece que ele está numa conjuntura favorável, mais na capital. Por isso a tentativa dele, a aliança dele, fazer uma ponte com o interior, que aí ele entrar melhor no interior, dialogar melhor com o interior, é um desafio para ele. O desafio para o país é o interior, é ganhar o interior. Nesse ponto de vista, o Vladimir é fundamental. Comunica bem, tem também uma avaliação muito positiva na cidade, tanto que a reeleição dele é fácil, ganha bem na reeleição, mas ao mesmo tempo ele está sendo disputado pelo Washington Reis, que está se colocando também como candidato, e um candidato que marcado também na pandemia, né? Uma forte adesão como prefeito de Caxias, uma forte adesão ao bolsonarismo. A gente lembra da pandemia, como é que Caxias distribuía vacina. Foi um escândalo nacional aquilo. Mas eu acho que o desafio para o Bacelar não é construir, não é articular a rede de apoio, né? Com deputados, com prefeitos. Ele tem hoje a presença da LERJ, estando bem votado, estando avaliado, estando conduzindo bem esse processo. E acho que o desafio para o país é a entrada no interior. Daí, um nome como Vladimir é fundamental para ele nesse momento, nossa cidade do norte, uma cidade do estado, uma população do norte fluminense. Então, acho que são cenários assim que a gente vai ter que ter cuidado para observar, pensar como que eles vão se posicionar, por exemplo, com relação ao governo federal, como que o governo federal vai se posicionar com relação a esses candidatos, e no âmbito do Senado, assim. E parece que a gente tem uma candidatura que você coloca ela também como nova nesse cenário, né? Começa a entrar nesse cenário, uma linha que foi candidata à prefeitura lá de São Paulo, que pode também surpreender, não sei, mas acho que Flávio e Benedita são nomes que vão disputar ali a primeira colocação, né? Um pelo polo da esquerda, outro pelo polo da extrema-direita, mas são nomes que vão se constituir como mais próximos. E para isso também correndo por fora, chegando ali empatada numa terceira posição, mas como também essa estratégia não se dá, né? Eu acho, Aloysio e Cláudio, que o Estado precisa de um projeto que seja construído coletivamente. O que o norte do Estado quer com relação ao governo estadual? Acho que eles têm que pensar, essa universidade, está falando, voltando ao primeiro bloco, tem um papel fundamental nesse processo, que é pensar as questões centrais do norte fluminense com a comunidade, com a imprensa. Acho que a gente tem um papel de apresentar agora nesse debate também, coletivamente, uma construção de um projeto do Estado. O que a gente quer do governo do Estado? Campos, o que o norte fluminense, o que Macaé, o que o Noroeste quer do governo do Estado, né? E acho que nesse sentido a universidade pode contribuir com o que ela faz de melhor, que é pesquisa, conhecimento. Professores da UF são investimento em pesquisa na região. Então acho que a gente tem que pensar qual é o projeto, né? E, assim, não dá mais para o Estado do Rio ter governos marcados por... Eu não sei qual é a marca do governo Paulo Castro, por exemplo. Consigo pensar assim, consigo pensar rapidamente. Você tem no Sérgio Cabral, para o bem e para o mal, UPA de PP. Você tem o pai da prefeitura com BRT. Eu não sei qual é a marca do governo Cláudio Castro, mas ele foi reeleito. Essa questão, assim, que a gente pensava, ele deixou uma marca. Isso cacifa ele, isso dá capital político para ele e para a reeleição. Qual é a marca do Cláudio Castro? É articulação. Talvez seja a outra entrada, a entrada que o Bacelar vai ter que produzir, porque ele não vai ter tempo de mostrar trabalho. Tem que trabalhar na articulação mesmo, na construção da candidatura dele com líderes políticos, né? Partidos políticos. Mas acho que o cenário para 2025, 2026, quer dizer, a gente pode começar a ter protagonismo, uma conversa mesmo aqui, né, entre pessoas preocupadas
Norte Fluminense, do que Campos, do que a região Norte Fluminense tem como prioridade para essa próxima gestão. E é pensar no estado do Rio, gente. A gente, assim, vai assim, fazer uma comparação grosseira aqui, rasteira. A gente pega uma rodovia estadual no Rio de Janeiro, quando você sabe que saiu do Rio de Janeiro, entrou num estado como o Espírito Santo, por exemplo, quando mudou o asfalto. Tem uma estadual que sai de São Francisco, não sei o número dela agora, que sai de São Francisco e entra no Espírito Santo, você sabe que entrou no Espírito Santo porque mudou o asfalto. É grosseira a comparação. Quero dizer o seguinte, você tem um governo que pague bem os seus servidores, invista no Estado, na infraestrutura, é algo que a gente precisa nesse Estado, basicamente. Né? Comprar salários, voltar ao Espírito Santo, vizinho aqui, 4 milhões de pessoas, talvez mais fácil de governar do que o Estado do Rio, que é maior, tem um orçamento também bem maior, bem mais robusto. Comprar salário de servidor da educação do Espírito Santo com o servidor da educação do Estado do Rio. Uma vergonha. Precisa de um projeto democrático, popular, para pensar o Estado do Rio de Janeiro. E trabalhe na questão da educação. Como é que a gente vai pensar na saúde pública nos próximos anos? Como é que a gente vai ampliar a rede de saúde pública no Estado do Rio? Né? Ou seja, investimento nas prefeituras, para que compete a prefeitura fazer, mas tem que ser conversado. A gente tem agora tempo, eu acho, para começar a pensar essas propostas. A empresa tem um papel fundamental nisso, de chamar a sociedade, de chamar a universidade, de chamar setores produtivos, para dialogar e pensar isso junto, e apresentar propostas para os candidatos, porque, independente de quem ganhar, acho que a gente precisa também pensar aquilo que a gente quer. Mas os cenários, Luiz, eu acho que caminham no sentido de uma construção entre alguém, uma liderança política, como o Eduardo Paes, teve produto, está tendo produto, contra um que está trabalhando na articulação, porque também não tem tempo de mostrar um produto, uma marca do governo. E acho que vai ser uma eleição interessante, porque vai reproduzir a polarização, né? Pensar nesse retorno do cenário de políticos campistas ao governo do Estado. Né? Só a sinalização do Vladimir em duas candidaturas, duas chapas, é um sinal positivo para a imagem dele. Acho que ele pode capitalizar isso, ele capitaliza bem politicamente. É um político muito hábil, né? A sua desenvoltura, a sua gestão. Também a questão com essa construção pelo Bacelar. Então, acho que é isso. A gente espera uma eleição de novo polarizada, mas, ao mesmo tempo, com candidatos com coisas diferentes para mostrar. Diferentes barraquinhas para mostrar seus produtos, né? Pensando em termos de feira popular e tal. Boa. Mas, enfim, Boa. ainda tem algum tempo? Não, nós estamos por conta da sua agenda. Podemos fechar a partir de agora. O dia hoje está mesmo corrido, mas assim, não sei se... Mas, não, fica à vontade. Bom, eu queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui, conversando, uma conversa aberta. Acho que foi fundamental essa manhã para a gente poder também trocar, para poder compartilhar, para a gente poder dizer que a UF tem a fazer nesses anos, né? A gente tocou na direção com a Ana, e com a equipe, né, que foi fundamental nesse ponto, técnicos administrativos, conjunto de professores, né, e professoras que se dedicam constantemente, cotidianamente, à construção do conhecimento, à produção científica, à educação, a ações pedagógicas, né, e ao corpo de estudante, ao nosso corpo técnico, acho que é corpo de terceirizados, colaboradores, esse conjunto de energias que faz a universidade ficar viva, contribuir. Acho que a universidade é isso, ela contribui para a região, se coloca na região. Essa coisa que a gente está falando, essa inserção da UF, essa nova inserção da UF na cidade, na região, que dá para a gente também mais orgulho, né? Dá para a gente também mais sensação de pertencimento, dá para a gente também mais motivação para continuar trabalhando como corpo docente, como corpo técnico, como corpo estudantil, e o corpo de colaboradores terceirizados trabalhou muito, tem trabalhado muito, isso precisa ser reconhecido, no sentido da construção desses pilares da universidade, a extensão, o ensino, a pesquisa, né? E dialogar com a comunidade, construir com a comunidade
esses aspectos, né, esses cenários, que são de uma ampliação da democracia, de uma consolidação do Estado de Direito, de uma mobilidade social. Fica muito feliz quando vê estudantes que vão, né, conseguir êxito nessa mobilidade social, vão conseguir alcançar sonhos, realizar conquistas. Mas agradecer a vocês a oportunidade, esse diálogo aberto, esse diálogo franco, de colocar aqui um pouco dessas questões, dessas vivências da universidade pública, né? Algo tão importante para a sociedade, algo tão, às vezes, desvalorizado, né, nas políticas públicas. Mas, felizmente, tivemos o Reúne, que permitiu chegar aqui com muito trabalho coletivo, corpo docente, discente, técnico, colaboradores da comunidade, o empenho da comunidade também nessa chegada. E agradecer a oportunidade, agradecer ao Aloysio pelo convite, ao Cláudio pela recepção aqui, acolhida calorosa, né, carismática. Mas é isso, gente. Obrigado pelo convite, pela conversa. A gente que agradece, amigo. Você aqui Eu só fico estimulado aqui pelo debate, né? Acho que esse debate é muito bom e é saudável para a gente. Sem a dúvida. E não só a gente aqui que tem esse papel, mas você disse, é evidente, reforçamos, a universidade é um palco muito importante nesse contexto de debate, num momento de mundo, não só país, mas de mundo polarizado. E a política e a eleição, que são fascinantes, né? Você vê, para quem, o brasileiro, ele costuma falar de política, depois ele quer ir embora e fala, deixa a política para os políticos. Mas falou 1 hora de política e de eleição, então, esse tabuleiro se movimentando, e assim, me dá muita tranquilidade poder falar sobre esse movimento, porque o Aloysio traz números bem claros, específicos, mostrando de forma bem didática para todo mundo como que é uma interpretação de uma pesquisa, por exemplo, o que cada número, como é que é pegada aquela foto ali de momento, enfim. Você vê assim, toda essa articulação e toda essa movimentação, muito bacana. Melhor poder transmitir para o ouvinte, para o seguidor, para o leitor do jornal, que aliás está na banca já e também na casa dos assinantes, nas casas dos assinantes, sobre tudo isso que está acontecendo. E eu vou dar uma dica aqui, quer entender esse processo aí eleitoral e político, dá uma lidazinha hoje lá no ponto final, tá? Trazendo ali detalhes até de bastidores dessas articulações. Agora, tem que depois, com o tempo, a gente somar o total de votos do Grande Rio com o total de votos do interior. O total de votos do interior, que às vezes as pessoas menosprezam, pouco não, só você tem ideia, na região dos Lagos ali tem quase 500 mil votos. Região Rio das Ostras, Pedro da Aldeia, Pradoama, Maricá, aquilo ali dá quase 500 mil votos. Essa proporção de interior, quanto Eduardo vai conseguir crescer, ou quanto interessa Eduardo a crescer no interior também, ou refortalecer, ou fortalecer ainda na capital. Isso dá outro programa. Professor, obrigado, bom dia. Deixa eu trazer o Aloysio para fechar com o senhor aqui. Aloysio, obrigado, bom dia e até amanhã. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Rodrigo. Eu fiquei até assim, ouvindo as análises dele, vendo e ouvindo sobre a eleição, que até com pena de a gente não ter estendido isso um pouco mais, análises muito lúcidas, né? E fica aí, certamente, a partir dessa lucidez demonstrada aqui, o convite já para até o fechamento do processo eleitoral para a gente falar de novo, dessa vez talvez falar sobre política. Em relação à UF, para terminar, eu, diferente de Nogueira, não me julgo capacitado para dizer o que é arte e o que não é arte. Eu acho que a discussão não é essa, né? Eu acho que a discussão é como a gente trata quem discorda da gente, né? É isso, fundamentalmente. Isso é um problema da esquerda, um problema da direita e precisa ser resolvido para a gente enquanto país. E em relação à UF, a geografia no Brasil ela virou meio quase que uma história, né?
Em Portugal, por exemplo, ela continua mais física. O William, por exemplo, Passos, é estatístico, ele tem essa característica, doutorado do IBGE, em estatística, ele foi para Portugal. Em termos de geografia física, e a comunidade da UF talvez precise entender, é que eles passaram a fazer parte da geografia física da cidade. A Universal, quando ganhou o poder que ganhou, o que ela fez? Ela reproduziu a catedral na Beira-Rio. Isso todo mundo vê. Todo mundo vê. E há pertencimento. Né? E isso eu acho que é fundamental para a UF entender. E além da importância que ela tem no fomentar, em formar, pesquisa, graduação, extensão, é entender que ela hoje é uma referência física da cidade e o campista sente com integral razão que ela lhe pertence também. Né? Então, acho que é isso. E muito obrigado, Rodrigo. Amanhã vamos trazer aqui um seu xará, o Rodrigo Carneiro, infectologista, chefe da Vigilância de Saúde de Campos, que foi citado nesse programa, uma informação que eu passei através de fonte. Ele, como a gente deve fazer sempre aqui, né, contraditório. Ainda que ele tenha estado aqui recentemente, como ele questionou a informação que eu passei com integral direito, vamos dar aqui amanhã um espaço para ele falar sobre isso e outras coisas também, né? Saúde sempre é um assunto muito rico. E a importância do debate qualificado aqui nesse programa, acho que isso é muito importante ressaltar também. Obrigado. Obrigado, professor, mais uma vez. Bom dia para o senhor. São 9h04, fechamos aqui o Folha no Ar, de volta amanhã às 7h. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Ligado, continue aqui na Folha FM.